Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, filhos do Sagrado Coração de Jesus, nesta segunda-feira, a Igreja comemora a solenidade da Anunciação do Senhor. O Evangelho do dia é Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, o qual nós iremos agora meditar. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria, então, disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para nós meditarmos hoje, eu trouxe um texto das cartas de São Leão Magno, Papa, que faz parte do ofício das leituras do dia de hoje. E diz assim: A humildade foi assumida pela majestade, a fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade. Para saldar a dívida de nossa condição humana, a natureza impassível uniu-se à natureza passível. Deste modo, como convinha à nossa recuperação, o único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, podia submeter-se à morte através de sua natureza humana e permanecer imune em sua natureza divina. Por conseguinte, numa natureza perfeita e integral, de verdadeiro homem nasceu o verdadeiro Deus, perfeito na sua divindade, perfeito na nossa humanidade. Por nossa humanidade, queremos significar a natureza que o Criador desde o início formou em nós e que assumiu para renová-la. Mas daquelas coisas que o sedutor trouxe e o homem enganado aceitou, não há nenhum vestígio no Salvador, nem pelo fato de se ter irmanado na comunhão da fragilidade humana, tornou-se participante dos nossos delitos. Assumiu a condição de escravo, sem mancha de pecado, engrandecendo o humano sem diminuir o divino, porque o aniquilamento pelo qual o invisível se tornou visível e o Criador de tudo quis ser um dos mortais, foi uma condescendência de sua misericórdia, não uma falha do seu poder. Por conseguinte, aquele que na sua condição divina se fez homem, assumindo a condição de escravo, se fez homem.
Entrou, portanto, o Filho de Deus nesse mundo tão pequeno, descendo do trono celeste, mas sem deixar a glória do Pai. É gerado e nasce de modo totalmente novo. De modo novo porque, sendo invisível em si mesmo, torna-se visível como nós. Incompreensível que ser compreendido, existindo antes dos tempos, começou a existir no tempo. O Senhor do Universo assume a condição de escravo, envolvendo em sombra a imensidão de sua majestade. O Deus impassível não recusou ser homem passível. O imortal submeteu-se às leis da morte. Aquele que é verdadeiro Deus é também verdadeiro homem. E nessa unidade nada há de falso, porque nele é perfeita, respectivamente, tanto a humanidade do homem como a grandeza de Deus. Nem Deus sofre mudança com essa condescendência da sua misericórdia, nem o homem é destruído com sua elevação a tão alta dignidade. Cada natureza realiza, em comunhão com a outra, aquilo que lhe é próprio. O Verbo realiza o que é próprio do Verbo, e a carne realiza o que é próprio da carne. A natureza divina resplandece nos milagres, a humana sucumbe aos sofrimentos. E como o Verbo não renuncia à igualdade da glória do Pai, também a carne não deixa a natureza de nossa raça. É um só e o mesmo. Não nos cansaremos de repetir: verdadeiro Filho de Deus e verdadeiro Filho do homem. É Deus porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É homem porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bonita nessa leitura? Muito bonita mesmo. Leitura que está no ofício das leituras de hoje, das cartas de São Leão Magno, Papa. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.